A carreira de um piloto de Fórmula 1 é, por natureza, uma montanha-russa. Mas, olha, poucas tiveram quedas tão bruscas e subidas tão improváveis quanto a de Alexander Albon. Ele foi do céu ao inferno em tempo recorde. E agora, bem no momento mais crucial da sua carreira, a pergunta que todo mundo está se fazendo é uma só. Depois de tudo que ele passou, Albon é só um sobrevivente? Alguém que deu sorte de voltar para o grid? Ou ele se transformou de verdade em um líder? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Porque a gente precisa lembrar, no começo, essa dúvida nem existia. O nome dele era sinônimo de futuro, sabe? Um daqueles talentos que parecem destinados, desde o kart, a chegar no topo. Só que na Fórmula 1, a velocidade com que se sobe é a mesma com que se cai. E a queda do Albon foi brutal. De repente, a grande promessa virou a aposta que deu errado. Fim de papo. Mas ele não parou por aí. Longe dos holofotes, quietinho no canto dele, ele voltou e, em silêncio, começou a reescrever a própria história. E é por isso que a pergunta sobre ele hoje é completamente diferente. Para a gente entender quem o Albon se tornou, a gente precisa voltar exatamente para o momento que quase acabou com tudo. A passagem dele por uma das maiores equipes do grid. E o que ele viveu ali é tipo o roteiro clássico de como uma carreira na Fórmula 1 é destruída. Imagina só, uma pressão absurda por resultado imediato, ser comparado a cada curva com um dos melhores pilotos do mundo, e aquela sensação constante de que qualquer errinho, por menor que seja, pode ser o seu último. É uma força que esmaga. E é aqui que a história dele muda de rumo. Para 99% dos pilotos, sair de uma equipe de ponta daquele jeito é um beco sem saída. É o fim da linha. Mas para o Albon foi a chance de zerar o jogo, de se reinventar longe daquela pressão toda que quase o queimou por completo. E essa reconstrução foi feita no silêncio, sem anúncio na mídia, sem discurso de estrela. Longe de tudo, o Albon virou o arquiteto de si mesmo. A mudança foi de mentalidade, de personalidade mesmo. Aquele piloto de agressividade pura, sabe? Cheio de altos e baixos, deu lugar a um Albon muito mais cerebral. O tal discurso de estrela foi trocado por uma liderança técnica, focada ali no trabalho duro. Ele virou um piloto com uma leitura de corrida impecável e, mais importante, consciente dos seus próprios limites e forças. E com essa evolução toda, ele assumiu um papel totalmente novo, o de piloto de referência. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a equipe agora confia nele para guiar o futuro. O carro é feito pensando no que ele diz, as decisões importantes passam pelo feedback dele. É uma responsabilidade gigantesca. E essa jornada toda de reconstrução nos leva para um momento decisivo, o ano de 2026. Com as novas regras da Fórmula 1, Albon não vai encarar só uma nova temporada. Ele vai encarar a prova de fogo da sua transformação. É uma faca de dois gumes, sabe? A oportunidade é enorme. Ele pode se firmar de vez como um líder técnico do grid, provar que é o cara certo para levar um projeto do zero, mas o risco é do mesmo tamanho. Agora, como referência da equipe, cada erro dele ganha um peso muito maior. E o companheiro de equipe vira a comparação mais cruel do seu desempenho. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Em 2026, o Albon não vai só pilotar um carro. Ele vai inaugurar um prédio que ele mesmo ajudou a projetar. Se o prédio for sólido, a glória é toda dele. Mas se aparecer a menor rachadura, todos os olhares vão se virar para o arquiteto. Então, o que define sucesso ou fracasso para ele em 2026? Não é só sobre ganhar a corrida. Um bom ano significa ser a referência inquestionável da equipe, ver o carro melhorar por causa do que ele diz e entregar resultados consistentes. E uma decepção? É simples, perder essa referência para o companheiro e voltar a ser visto só como bom o suficiente. O que nos leva de volta para o começo da nossa conversa, né? A jornada do Albon não foi uma linha reta para o topo. Muito pelo contrário, ela foi literalmente forjada pela queda. E aí a gente volta para aquela pergunta inicial. Afinal de contas, ele é um sobrevivente ou um líder? A verdade é que, talvez, a resposta seja os dois. Ele precisou sobreviver àquela queda para ganhar resiliência. Usou o tempo na reconstrução para virar um piloto mais técnico, mais inteligente. E agora, no retorno, ele tem a chance de usar tudo isso que aprendeu para se provar como um líder de verdade. É uma jornada completa, com começo, meio e um teste final. E esse é o ponto-chave. A Fórmula 1 não chega e anuncia "fulano é o novo líder". Não, ela testa. Ela cria situações extremas como essa que o Albon vai viver para descobrir quem tem a cabeça no lugar, não só para pilotar um carro, mas para conduzir uma equipe inteira. E talvez essa seja a grande lição da história do Albon até aqui, que nem todo líder nasce pronto, lá no topo. Alguns são moldados pela queda.
A liderança dele não veio de um talento que nunca errou, mas sim da força de quem caiu, aprendeu com a dor e se levantou mais forte. Em 2026, Alexander Albon não precisa impressionar o mundo, ele só precisa conduzir.